Tem até uma pergunta, a Cláudia Barreto falou de incorporação e possessão, né? As explicações que a gente já recebeu aqui, que a incorporação é algo que a pessoa que vai receber ali, no caso seria um médium ou não, até, é algo que ela tá meio que permitindo, ela deixa acontecer. A possessão é quando é tomado. Aberto na incorporação. A diferença da incorporação e da possessão é que a incorporação, ela é aquele conceito que nós estávamos falando. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, teu corpo astral é empurrado para outro corpo astral compartilhar e poder usar das suas palavras. A possessão é simplesmente no momento em que a pessoa está deslocada do corpo dela. Por exemplo, você crê em viagem astral, por exemplo? Sim, acho que pode ser que exista. Sabe? Tipo, de você estar dormindo e você fazer transcender, vamos dizer assim. A possessão seria pegar teu espírito nesse ponto de deslocamento e entrar no teu corpo. Isso de fato acontece? Então, existem relatos históricos, mas eu nunca presenciei. A igreja tem pilhas e pilhas dizendo que, por exemplo, o Beelzebub é o campeão mundial de exorcismo ali. De exorcismo. Ele junto com o espírito de Judas Iscariotes, dos exorcismos. A igreja tem milhares de pilhas sobre isso, falando sobre isso aí. Eu nunca presenciei uma possessão, mas a possessão, ela seria tipo assim, o espírito vai embora, a pessoa morreu. É, porque ela toma o lugar do espírito dela. Não, como é que se o espírito dela, que é programado para ter os pontos energéticos dele ligado ao coração, ao fígado, ao rim, à circulação sanguínea, tudo isso aí, tudo tá acontecendo ali no corpo dela. Se o cara acontecer uma posse com ele, acabou essas funções. Cortou ali. Cortou. Ela tá viva ali. cortando um fiozinho, né? Exatamente. Então, assim, eu creio que essas possessões, elas podem ter um exorcismo ok, mas a igreja já relatou, a própria igreja já relatou várias e várias centenas de mortes em momentos de possessão. Isso tem documentos da própria igreja. É que são tabus hoje que você não vê com tanta frequência, né? Porque a igreja segurou muita onda com esse negócio de exorcismo, né? O que a gente entende é a possessão ali, o exorcismo que a gente vê no cinema, né? Mas então, quando começou na década de 60, se não me engano, nos Estados Unidos, quando eles começaram com filme de terror, tipo, os filmes de terror mais brutais, assim, tipo, antes ainda do Poltergeist, assim, tipo, a possessão, que falava de possessão, nos Estados Unidos teve vários casos relatados de surtos coletivos, de escolas que foram tomadas por posses demoníacas, pessoas que tiveram... Nunca se formou tanto o exorcista no Vaticano quanto na década de 60, cara. Qual é a experiência, quais experiências você já teve com pessoas que usavam ali do animismo para achar que estavam incorporadas ou possuídas? Cara, o animismo sempre é a pior experiência que existe, né? O animismo é sempre a pior experiência. E o pior é que existe o animismo consciente, né? Isso é o mais triste. Porque às vezes a pessoa, no afã de querer ser um super médium e atender as pessoas e querer chamar atenção, porque tem muita gente que é assim, ela é um nada no mundo material, sabe? Ela não consegue se destacar em absolutamente nada. Porque às vezes ela nem tem força de vontade de evoluir. Mas dentro do terreiro, ela quer ser a pessoa que mais chama atenção. Então ela tem uma identidade ali. Então, assim, ela usa muito do animismo consciente. Eu já tive experiências horríveis, assim, com animismo, principalmente antes de eu ter a formação que eu tenho. Quando eu acompanhava a minha mãe, eu vi várias mentiras sendo contadas para meu pai, para minha mãe, várias, sabe... Uma vez colocaram em Berlinda a fidelidade da minha mãe e quase ocorreu um homicídio na minha família. Exatamente. Os perigos aí que, né? Exatamente, entendeu? Tipo, tem que ter responsabilidade para mexer com... Cara, o animismo, ele é ridículo. Assim como o animismo tem a marmotagem, que é pior que o animismo. Que é o fingir que está incorporado. Não é acreditar que está incorporado, é fingir que está incorporado. Esse cara é pior ainda.
que você chega na casa dele, ele vai fingir. Ele é um cara que ele devia trabalhar na Globo. Porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ele faz bom, leitura né? fria, ele analisa antes, é todo um... Então, eu acho que essa história da entrada do PNL, de conceitos mais abertos de psicologia, de você entender sobre o comportamento gestual Linguagem das pessoas, corporal ali, né? Ele colaborou muito para a criação de certos monstros que nós temos hoje aí na espiritualidade.